Fala galera, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre sociedades secretas, suas origens, suas potencialidades, suas limitações. Galera, esse vídeo eu vou fazer ele sem corte, então eu perdoo se ele ficar, eu peço perdão se ele ficar um pouco grande, até porque eu tô de férias, então quanto menos trabalho eu tenho, mais coisa eu invento para fazer. Então eu não tenho muito tempo para fazer a edição. A edição às vezes dá mais trabalho do que gravar o vídeo. Então essa ideia desse vídeo sobre sociedades secretas, como eu já mencionei no Instagram, ele surgiu a partir de um convite de de uma pessoa que se atribuiu como membro de uma dessas sociedades secretas, que eu não vou revelar, até porque não vem ao caso. Eu não entrei em maiores aprofundamentos na conversa com ele, eu só agradeci o convite e disse que não tinha interesse, é, não me vejo integrando essas sociedades. E eu vou explicar um pouco hoje por quê. Pessoal, as sociedades secretas, elas têm uma origem um pouco difícil de precisar, até pelo caráter não público que elas têm. Mas a sua importância e sua relevância, elas remetem à Idade Média. Se vocês lembrarem os estudos aí da Idade Média, quando o patriarca falecia, a terra ela não era dividida igualmente entre os herdeiros, como é hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem o princípio da dignidade de todos os filhos, então todos os filhos são iguais em direito. Antigamente não. O filho mais velho ele recebia todas as terras. Isso gerava um problema muito grande dos outros filhos, porque os pais tinham muitos filhos, né? Então você imagina reinos muito ricos que apenas um filho herdava e os outros filhos que eram treinados para a guerra, com todo aquele arsenal de armadura, de armas que a gente vê um pouco lá no Instituto Ricardo Brenan, né? Retrata muito bem essa época. E todos esses outros filhos, com todo o know-how sobre como guerrear, eles ficavam sem terra nenhuma. Isso foi um dos fatores das cruzadas, não é? Então, eu estou falando um pouco da origem das sociedades secretas, tá? Não estou falando só das cruzadas, por isso que eu estou falando só desse fator. Então, essa multidão de filhos com armadura, com o saber da guerra, eles vão atrás de outras terras que são já ocupadas pelo Império dos árabes, dos muçulmanos, e aí existem conflitos, existem guerras que são realizadas por esses filhos de senhores da Idade Média, e aí eles começam a conquistar outras terras, e aí nesse movimento eles começam a ganhar muito dinheiro, né? Porque é um saque, é uma destruição, a guerra ela sempre gera muito lucro. E aí o que é que acontece? A gente está na Idade Média e a igreja ela tinha muito poder, né? Por isso mesmo, você tinha que pagar muitos tributos à igreja e aí começaram a surgir estratégias de tentar minar um pouco esse poder da igreja, dividir. Então, o que acontece? Esses filhos de senhores feudais, com muito dinheiro, com muito tesouro que conseguiram com as guerras, eles começaram a se reunir em, vamos dizer assim, existe uma semelhança com as ordens da igreja, né? Então, pô, na igreja você tem os franciscanos, os beneditinos, os salesianos. Então eles começaram a fundar ordens que, ao mesmo tempo que existia uma vinculação com a igreja, só que existia um poder paralelo. Era uma tentativa um pouco tanto de manter os tesouros que eles tinham, como também de contestar o poder da igreja, só que sem ser uma contestação direta, entendeu? Então eles começaram a fundar essas sociedades, por isso sociedades secretas inicialmente, porque você não podia contestar a autoridade do Papa e ficar por isso mesmo. E não era muitas vezes, o objetivo deles. Eles queriam manter os tesouros e conquistar mais terras,
e manter isso para eles, só que eles ao mesmo tempo eram católicos, né? Você tem que ver que a ideologia deles, a fé cristã deles era muito forte ainda. Então, não chega a existir um racha dentro da igreja. E aí a gente está falando de quem? A gente está falando dos Cruz Maltinos, dos Rosacrucianos, os Templários, né? Essa galera chegou a ter muito poder e muito dinheiro. Dinheiro ouro, né? Vamos dizer assim, entesouramento. E aí eles também precisavam de castelos onde guardar esse dinheiro. Então tudo isso vai gerando uma mitologia em torno deles, né? E ao mesmo tempo, se você imaginar que essa galera está indo para o Oriente, então começam a surgir grandes histórias de que esses templários eles teriam conquistado, por exemplo, a Arca de Noé, esses grandes objetos que estavam lá no Oriente, né? A Europa fica mais para cá, no Ocidente. Então, pô, começa a surgir, não, que o Santo Sudário, tudo isso foi uma coisa que na Idade Média começou a surgir essa mitologia. Por quê? Porque os cavaleiros estavam indo lá para o Oriente em busca de terras e começam a se aproximar da região onde Jesus nasceu, né? E onde aconteceu toda a temática bíblica, que durante a Idade Média ela estava inacessível, até começar a ter as cruzadas. Bom, então esse pessoal também voltou para a Europa, muito rico e tal, e começou a patrocinar vários eventos que às vezes iam contra o interesse das igrejas. Então, e aí a gente está falando o quê? A gente está falando da Idade Média que está começando a acabar e está uma alvorada da modernidade. Então, na medida que a modernidade ela se aproxima e a burguesia ela vai ganhando poder, esse pessoal ele já estava muito rico e eles vão fazer uma transição da nobreza para uma burguesia. O mesmo movimento que a sociedade faz, as sociedades secretas também fazem. Então, você imagina, quando você pensa nas caravelas de Cabral chegando no Brasil, o que é que você vê, né? Você vê aquela cruz de Malta, né? Na caravela, só que não é a cruz que você vê em cima da igreja normal. É uma cruz diferente, porque aquela cruz ali, ela está relacionada com a sociedade secreta, né? Com os Templários e os Cruz Maltinos. E existe até uma lenda de que o Papa questionou por que as caravelas elas carregavam aquela cruz, né? E um dos Templários teria dito, não, mas não é uma cruz. Se é uma cruz, então é em homenagem ao Papa, é em homenagem à igreja e tal. Então você vê que eles, ao mesmo tempo que mantinham a ordem, eles também patrocinavam outros interesses, né? A burguesia que surgia. Então, essas sociedades secretas da Idade Média, quando a gente chega no Iluminismo, ela vai ter uma virada. Começam a haver sociedades secretas que vão, em vez de agir em conjunto com a igreja, só que questionando, elas vão começar a bater de frente na igreja, mais alinhado com o ideal positivista, né? O que é o ideal positivista, pessoal? O positivismo foi aquela ideologia que imaginava que tudo poderia ser explicado pela ciência. Então, tudo pode ser racionalizado, tudo pode ser explicado cientificamente. Hoje em dia, você chamar alguém de positivista tem uma conotação um pouco negativa, né? Seria aquela pessoa que valoriza demais a ciência em detrimento de outras áreas do saber, né? Como, por exemplo, a política, ou a ética, ou todas as ciências sociais. O positivismo ele é muito forte nas ciências mais duras, né? Mas enfim, essa ideologia positivista ela vai influenciar para que as novas sociedades secretas elas façam o embate da igreja. E aí até por isso mesmo as grandes revoluções
as grandes revoluções ali do Iluminismo, da Revolução Francesa, elas têm a presença de sociedades secretas, né? Patrocinando aqueles levantes populares. Patrocinando assim, né, pessoal? Claro que a população ela tinha autonomia e tal, mas eles influenciavam assim, tanto do ponto de vista intelectual, quanto as reuniões elas procuravam pautar essa temática e também com muito financiamento dos grupos, das armas e tudo mais, né? E aí e aí o que é que acontece? Aqui no Brasil, os movimentos de independência do Brasil e os movimentos de república, eles também contaram com a presença de sociedades secretas, né? Então, a gente vê que esse pessoal, eles realmente têm um potencial de mobilizar um pouco essas estruturas políticas que existem. Então, eles com poder e principalmente com influência, né? Mas aí, o que é que a gente, principalmente nesse segundo momento, a gente está falando dos maçons e a gente está falando dos Illuminati, né? E existem outras sociedades secretas, às vezes é tão secreta que a gente não sabe nem o nome, né? Mas assim, esse pessoal, eles também tem um ideal mais republicano, vamos dizer assim, mas a própria ideologia, a forma de ser, ele já está muito relacionado com... Não é mais tanto falar em cavaleiro, falar em Idade Média. Os próprios símbolos, os próprios dizeres são relacionados a questões mais burguesas, né? Você vê que os maçons falam que em loja, né? A grande loja, as confraternizações de lojas. Então, esse pessoal, ele também, eles se resguardam muito um ao outro, né? Então, pô, um membro está precisando de ajuda, então o outro vai lá e ajuda. Eles fazem atividades de caridade na cidade, eles patrocinam coisas voltadas para o bem. E aí, pô, as sociedades secretas, às vezes, existe, até pelo mistério, existe um certo preconceito em relação a elas, como se fosse uma coisa demoníaca e como se patrocinasse rituais de maldade e tal. Não é, a gente sabe que não é bem assim, mas existe um pouco esse preconceito. Porque eu não, assim, não me interessa como uma forma de transformação do mundo. Pessoal, as sociedades secretas, como a gente vem desenvolvendo, elas tiveram um papel relevante nas transformações políticas até a modernidade. Quando a gente chega no século XX, se a gente pensar nas diversas revoluções que tiveram no século XX, como na Rússia, as revoluções em África, China, Cuba, essas sociedades secretas, você não tem nenhuma menção à participação delas nesses eventos. Porque as sociedades secretas, elas estão bem vinculadas ao ideal burguês de vida. Então, a limitação principal da sociedade secreta é que ela é secreta, né? Então não existe um envolvimento das massas, da população, para construir quais seriam os ideais para um mundo melhor. O que é esse bem que a sociedade secreta ela está propondo para o mundo? Então, eu vim até em homenagem a Paulo Freire com essa camisa para poder falar um pouco sobre isso. Quando você propõe um mundo novo, ou você propõe um ideal de sociedade, você se coloca numa posição privilegiada, numa posição de poder de você dizer o que é o bem. Só que, da mesma forma que você diz o que é o bem, você também quer que aquele seu bem ele seja colocado. Então é uma forma de violência se você não usa de um procedimento de escutar o seu ouvinte, no caso, escutar a população, escutar as massas trabalhadoras e as massas que são escanteadas e
todos os membros da sociedade, a burguesia também, os proprietários, você tem que ouvir todo mundo e você tem que trazer essas demandas de volta para o seu... Nem sabia que o IGTV cortava com 15 minutos. Mas voltando ao raciocínio, quando você não constrói junto com a população qual é o seu projeto político de transformação do mundo, o seu projeto político de transformação do mundo, ele se transforma numa imposição da sua individualidade e da sua classe sobre as outras classes. Então, quando eu comecei a pensar nesse assunto, eu me lembrei dos embates que Lenin tinha, Vladimir Lenin, né, na Aurora, antes da Revolução Russa. Existiam várias formas, várias correntes de como fazer a revolução, de como lutar, várias estratégias, várias táticas. Um grupo de trabalhador, ele era favorável a táticas de terrorismo. Então, de assassinatos na calada da noite, de explosões e tal. E aí Lenin era contra esse grupo, fazer um embate teórico, porque Lenin era contra esses atos de terrorismo. Não era propriamente porque ele amava os membros da burguesia ou tivesse um carinho especial por eles, não. Ele dizia, a linha de raciocínio dele era o seguinte: se você pratica um ato de terrorismo, você perde a oportunidade de você trabalhar junto com a classe operária e fazer a conscientização de como tem que ser aquele mundo novo e de como as classes subalternas, elas podem tomar aquilo que é delas. Então, aquilo que ela produz para o mundo também ser daqueles que produzem. Então, se você simplesmente faz um ato de terrorismo, aquilo ali vai assustar a população e não vai ter uma transformação no mundo real. Vai mudar o mundo de alguma forma, né? Então, os membros da elite vão se cuidar mais, ou podem fazer algumas concessões para os terroristas, mas nunca quem está no poder vai entregar o poder por conta de um ato de terrorismo, e ao mesmo tempo nunca um ato de terrorismo ele vai causar uma consciência de classe ao ponto daqueles que estão na base da sociedade tomar consciência daquilo que é o dever histórico deles e a partir daí acontecer uma transformação no mundo construída junto com a massa. O terrorismo nunca vai propiciar isso, porque o terrorismo ele não tem práticas educativas, enquanto a militância junto às bases, a conversa nos sindicatos, nas ruas, os jornais. Lenin defendia essa tática de luta, uma tática que fosse conversada com todos, uma tática pública, exige uma publicidade e a transformação real do mundo. Se o mundo ele é transformado a partir de reuniões secretas em salas, em planos mirabolantes, o mundo ele por mais que essas pessoas tenham poder, tenham dinheiro, o mundo ele vai ser transformado pelo viés daquelas pessoas, limitado no máximo a uma classe. Então nunca vai ser para todo mundo, nunca vai ser para a população geral, que é o meu ideal maior de mundo, que é que o mundo seja melhor para todo mundo, né? Então, se você ver as sociedades secretas, elas estão presentes e foram influentes em revoluções em que mudou-se uma classe, ou seja, mudou a classe principal dirigente, que era a nobreza, que era o clero, e se instituiu uma outra classe que vai ser sobressalente sobre as classes demais, que foi a burguesia. Então, os próprios membros dessa sociedade secreta, elas são da burguesia, a ideologia dessa sociedade secreta são burguesas, e a forma de fazer, principalmente, é uma forma iluminista, né? Em que alguns vão dizer qual é o caminho, alguns têm a verdade, alguns vão
vendo livros, vendo questões, debates secretos, vão dizer qual é o caminho para a gente. Isso aí você vê que tem uma proximidade até religiosa, né? Tanto é que, como a gente voltou atrás, a sociedade secreta surgiu na Idade Média. Então, ela ainda é imbuída dessa questão religiosa, dessa questão mais fechada. Tem uma transformação no iluminismo, mas a gente nunca deixa de ser um pouco da origem da gente, né? Então, como eu já disse antes, eu respeito muito o trabalho deles. Eu entendo que é uma coisa que é feita para o bem. Eu acho que pode contribuir muito com o mundo. Mas se a gente, enquanto sociedade, a gente não entende quais são os ideais, a gente não pode influenciar todo mundo, não pode ter um debate aberto sobre aquilo que são as sociedades secretas, para mim, pessoalmente, não interessa tanto como forma de transformação do mundo. Respeito muito quem gosta, e aí é um tema interessante, né? Até pelos mistérios. Eu vou trazer como dica de leitura para vocês. Existem livros de Dan Brown, né? Até fez muito sucesso, acho que é uns 5, 10 anos atrás, o tempo passa tão rápido que a gente nem lembra mais, né? Dan Brown com aqueles livros Código da Vinci e vários outros livros nessa linha de detetive, misturando um pouco com temas de sociedade secreta, coisas da Idade Média, secretas e tal. Eu não vou recomendar tanto porque eu não gosto, né? Então, por o cara recomendar uma coisa que eu não gosto. Mas muita gente gosta. Código da Vinci tem um filme. Eu assisti o filme, não gostei muito. Li o livro, uma parte, não consegui ler o livro todo. Mas assim, é uma leitura, os capítulos são curtos, é uma leitura dinâmica. Então, acho que pode ser, de repente, um bom começo. Quem gosta de uma leitura um pouco mais densa assim, não vai curtir tanto. Eu gosto muito, 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 muito dos livros de Humberto Eco. E aí a gente tem O Nome da Rosa, que é um livro que se passa dentro de um convento. Tem um filme também, O Nome da Rosa, muita gente gosta. Eu não gosto muito do filme. Tipo, o Painho fala que gosta muito do filme, eu não gosto do filme. Eu amo o livro, é um dos meus livros favoritos. Fala um pouco dessa questão. Lá, as sociedades secretas é meio tangencial nesse livro, né? Ele fala mais das ordens religiosas, né? Mas é muito bom O Nome da Rosa. Agora, esse livro dele aqui, ó, O Pêndulo de Foucault, nesse livro ele entra pesado nesse negócio de sociedade secreta. É como se fosse uma redação de um jornal, e aí nessa redação do jornal o pessoal começa a escrever sobre esses temas misteriosos e tal, e aí começam a meio que perseguir eles e mistura coisa da cabeça deles com coisa da realidade, com perseguição, e tem uma hora que você meio que endoida assim, fica uma coisa muito louca. É um livro meio psicodélico assim, de Humberto Eco. Acho que é o livro mais confuso dele assim, né? Para quem gosta de coisa meio confusa, eu prefiro O Nome da Rosa. Agora esse Foucault aqui não é o Michel Foucault, tá? É um cientista que ele dizia que se você tem um lugar na Terra, no globo terrestre, que se você instalar um pêndulo nele, e aí esse pêndulo vai apontar para ele, vai ficar numa posição e coisas estranhas vão acontecer. Então o pêndulo de Foucault é uma referência a essa história desse outro Foucault aí. Mas o livro principal que eu vou indicar para vocês, eu vou fazer essa maldade com vocês, é esse livro aqui, ó, que é de Humberto Eco também, que chama História das Terras e Lugares Lendários. Esse livro é de Painho, tá comigo aqui, eu vou devolver para ele um dia desse. Esse livro, ele conta a história de vários lugares que a gente fala que existe, tipo Atlântida, lugares assim que fazem parte das lendas. E aí ele vai contar quais são essas lendas, vai dizer quais são esses lugares, o paraíso, o Éden. São lugares que a gente ao longo da história procurou e meio que não achou, né? Então ele vai falar um pouco de terra plana, mas antes da época de virar modinha, né? Então é um livro muito interessante porque ele é cheio de imagens. Ó, o papel é diferenciado. Eu acho que é um livro que vale de repente a pena até tu folhear numa livraria, se tu tiver acesso.
É um livro muito interessante. E aí vai falar muito dessa questão dessas sociedades secretas, assim. Ele vai falar a partir dos lugares, sabe? Mas é muito interessante. Deixa eu só dar uma lidinha rápida no sumário aqui para vocês. Ó, ele fala em Terra plana e os antípodas. O que são os antípodas, pessoal? Se a Terra for plana, então do outro lado do mundo existem pessoas vivendo de cabeça para baixo, né? Esses são os antípodas. As terras da Bíblia, as terras de Homero e as Sete Maravilhas, as Maravilhas do Oriente e Preste João. Esse Preste João é muito relacionado a essa questão das sociedades secretas, que esse Preste João seria um rei cristão que estaria ali perdido no Oriente. Então, e que teria sido encontrado pelos templários e tal. Existem realmente relatos históricos de um reino cristão nas terras ali do Oriente, nas terras de África. E realmente parece que existiu esse Preste João. Mas aí, como era uma coisa distante da Europa, existia toda uma mitologia em cima desse Preste João. É bem interessante esse livro. E aí, eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que deu para desenvolver um pouco o tema das sociedades secretas. Eu não sou um especialista no assunto, mas pô, sempre cai na minha mão, eu me interesso e tal. Eu acho que elas têm essa limitação que eu falei. No meu ponto de vista, a gente tem que discutir para onde a gente está indo, nossos rumos. E é isso aí. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo.